Aleluia, glória a Deus, que bom que você está aí. Você escolheu o melhor lugar de Londrina para estar nesse momento, com as melhores pessoas, para glorificar e exaltar o único Deus, amém? Fico muito feliz pela tua presença. Hoje temos aí alguns visitantes, alguns que vieram de longe, né? Os pais do Gustavo estão aí, temos outras pessoas, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Quero compartilhar uma palavra, tema de hoje, vinho novo, amém? Vamos ler a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. É algo tão interessante esse trecho da palavra de Deus que Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas falam a respeito disso. E eles começam a dizer um pouco a respeito dos remendos, né? Ninguém coloca remendo novo em roupas usadas, roupas velhas. E depois ele vem falando a respeito do vinho novo, que é o que eu quero estar enfocando nessa noite. Lucas 5, versículo 37. Em diante a palavra diz assim: E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos orar? Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo nome, ó Deus, muito obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, ó Deus, nesta noite, nesse lugar. Esse é o tempo que teu Espírito Santo preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos exaltar o Senhor, para que nós pudéssemos glorificar o teu santo nome, para que nós pudéssemos adorar ao Senhor com o que temos e o que somos, e para que nós pudéssemos receber a tua palavra. Senhor, que a tua palavra venha ser viva e eficaz em nossos corações. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra é semente, e que essa semente lançada num terreno bom, no terreno fértil, ela dá muitos frutos. Deus, nós sabemos que não se trata da semente, porque a semente é boa, mas sim do terreno, que nós possamos ser terrenos bons, que nós possamos ser terrenos, ó Deus, que vão receber essa semente, que vamos multiplicá-las. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar aos nossos corações nessa noite. Que teu Espírito Santo, ó Deus, fale com cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Vinho novo. O ano de 2020 é um ano que já entrou para a história. Eu sei que você já viveu muitos anos, e nesses anos que você viveu, muitos você se recorda, e muitos foram marcantes, tiveram situações que foram marcantes. Mas o interessante, pelo menos dos anos que eu passei, são poucos, mentira, que já são alguns anos, né? Desde os 80 aí, então imagina. Mas todos os anos eles tinham acontecimentos marcantes. Acontecimentos que mudavam a história da humanidade, ou acontecimentos que marcavam a humanidade, ou até mesmo as nossas vidas. Só que o ano de 2020 é um ano diferente. Não é um ano diferente para os brasileiros apenas, não é um ano diferente para os japoneses, mas toda a humanidade, ela vai lembrar do ano de 2020. Alguns vão lembrar do ano de 2020 de maneira, assim, o grande livramento que Deus deu. Nós estamos aqui, Deus nos deu o livramento. Nós estamos aqui, Deus ele nos protegeu, nos guardou. Outros vão lembrar desse ano como um ano de perdas, perderam pessoas que amavam. Mas a grande questão é que esse ano vai entrar para a história da humanidade. Entrar na história da humanidade por vários motivos. O ano já começou diferente.
Eu nunca assisti nenhuma retrospectiva. Não sei se você já assistiu retrospectiva na televisão. Eu até assistia, né? Eu até ouvia a propaganda e eu ficava empolgado. Falava, esse ano eu quero ver a retrospectiva. Mas na verdade, você sempre está fazendo outra coisa na hora da retrospectiva e você nunca vê. Eu nunca vi. Mas sabe, esse ano, quando forem passar a retrospectiva, eu acho que para os editores vai ser difícil. Tantos acontecimentos, tantas coisas. O ano já começou, nós ouvindo falar da Terceira Guerra Mundial. Para alguns, isso é piada. Para outros, que já vivem esse rumor de guerra constantemente, isso não foi tão simples. Ali na Coreia do Sul, Coreia do Norte, tive a oportunidade de estar lá com a minha sogra. A oportunidade de estar na Coreia, não de estar com a minha sogra, né? Porque com a minha sogra eu posso estar aqui no Brasil mesmo, não tem problema. Mas nós estávamos lá e nós víamos a tensão das pessoas. Como eles conviviam normalmente com uma tensão de que poderia haver guerra. Na televisão se falava isso, as pessoas falavam, está falando sobre isso. A gente foi viajar e assim nos aeroportos, na estação de trem, a televisão, e o que estava falando? Sempre se fala e se trata de assuntos como esse. Nós estávamos num congresso de pastor e os caças passavam, assim, a cada momento passava o caça sobre o acampamento onde nós estávamos. Então, para nós no Brasil, a Terceira Guerra Mundial se tornou meme, mas em outras nações, eles não viram dessa maneira, viram como algo possível de se acontecer. Graças a Deus, não aconteceu, Deus nos livrou. Vimos pessoas escarnecendo de Jesus logo no começo do ano. Não sei se você lembra, e olha como é interessante. Não sei se você já recebeu esse e-mail, se você já recebeu algum vídeo, as pessoas falando, a pessoa lá, os engenheiros do Titanic disse, nem Deus afunda esse navio. E o navio afundou na primeira viagem. Né? Presidente, agora ninguém me impede de subir a rampa. Mas morreu. E foi impedido. Em várias situações. John Lennon, nós somos mais famosos do que Jesus. Escarnecendo, infelizmente acontecendo. Creia você que foi uma coincidência ou não, mas esse ano no carnaval escarneceram de Jesus, e Jesus foi arrastado ali por toda aquela avenida, e Satanás ali, um personagem, se gloriava, e olha o que aconteceu. Ano que vem, provavelmente não vai ter carnaval. Você está entendendo como esse ano foi um ano diferente? Falar que não vai haver carnaval no Brasil, se tivesse falado isso no começo de 2020, para mim seria algo impossível de acontecer. Mas é um ano que vai ficar marcado na história. Essa enfermidade que veio assolar as nações e tantas pessoas, milhares de pessoas morreram. Mas sabe o que eu quero chamar a tua atenção? É que Deus, ele sempre tem algo novo. E acima de tudo, o que nós devemos lembrar desse ano é que nós experimentamos da graça e da misericórdia de Deus em tudo, em todo momento. A cada dia, mesmo num tempo de pandemia, nós experimentávamos a cada dia vinho novo, novidade do Senhor, surpresas de Deus, coisas que pessoas não viveram a vida inteira, viveram num ano de crise. Bênçãos que pessoas não puderam receber a vida inteira nesse ano de crise, receberam essa bênção. Porque nós sabemos que Deus faz diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. E nós podemos experimentar a cada dia da graça e da misericórdia de Deus. Tantas pessoas, hoje estávamos no momento de oração, a pastora Lia lembrava das nossas orações também nas manhãs, quando nós orávamos, por exemplo, pelo pastor Botura, quando oramos pela pastora Rosângela, que eles foram infectados e que Deus deu livramento. Mesmo as pessoas que passaram por esta situação, nós buscamos a face de Deus e a misericórdia de Deus se renovou na vida dessas pessoas. Foi um ano de bênção, um ano que nós vamos lembrar, sim,
Um ano difícil, um ano complicado, mas um ano do favor, da bênção e da misericórdia de Deus. Um ano que tudo novo ia acontecendo a cada dia. Coisas que nós não esperávamos, mas Deus vinha com o livramento. E nós não imaginávamos de onde poderia vir esse livramento, e Deus trazia o livramento. Um coração grato, ele tem que sempre observar as coisas boas. Se você tem um coração grato, um coração feliz, porque Deus realmente tem te abençoado, você tem a salvação e tantas coisas, nós vamos lembrar desse ano como um ano diferente. Mas acima de tudo, a gratidão nos nossos corações, porque Deus se manifestou a cada dia e a palavra dele se tornou real, porque a cada manhã as misericórdias dele se renovavam. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel diz isso lá em 1 Samuel 7:12. Mas Deus não era um Deus exclusivo de Samuel e do povo de Israel. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos sustentou, e nós temos motivos para ser grato. Gratidão no nosso coração. Um coração grato, dedicado a Deus, sempre espera receber o novo de Deus. Então, você precisa gerar essa expectativa. E o interessante é como Deus faz novas as coisas. Porque muitas pessoas, eu confesso para você que como ser humano, eu já estava pensando que coisas aconteceriam em janeiro de 2021 e de repente eu me surpreendo com Deus abençoando tantas pessoas aqui nessa casa de oração ainda nesse ano. Nós fizemos o ano, profetizando aqui, fizemos reuniões, culto, profetizando bênçãos do Senhor para o ano de 2021. E aí nós vemos Deus se manifestando na vida de cada um ainda esse ano, porque Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus do novo, Deus é um Deus da bênção, do favor. E Ele não está limitado à crise, a tempo, a situações. Ele nos abençoa. E assim como Ele nos abençoou. Então eu quero ver algumas coisas com vocês a respeito desse vinho novo do Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é que Deus é um Deus de novidade. Deus gosta de surpresa. No nosso relacionamento, na nossa vida, quando você ama uma pessoa, você gosta de fazer surpresas para essa pessoa. Seja ela seu marido, sua marida, não, sua esposa, seja ela seus filhos, sua sogra. Você gosta de fazer surpresas, né? Você gosta ali de abençoar. E isso é uma característica que nós devemos lembrar, que lá em Gênesis, quando a Trindade está reunida ali e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tudo que há de bom em nós é porque Deus colocou em nosso coração. E esse desejo de surpreender, porque a surpresa, a boa surpresa traz alegria ao coração. Nós herdamos do nosso Pai, nós herdamos de Deus. Então Deus, Ele tem prazer em nos surpreender, e Ele gosta de fazer coisas novas. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que nós não ouvimos, que não chegou no nosso coração, você nunca pensou, você não imaginou. Você pode ser a pessoa mais criativa do mundo, tenha certeza que Deus, Ele pode te surpreender e fazer algo novo, inesperado. Porque Deus, Ele é um Deus de novidade. E do jeito que Ele abençoou uma pessoa, Ele não precisa repetir. Deus, Ele tem uma novidade de vida para cada um. Ele abençoou um de um jeito e Ele vai abençoar o outro de outro jeito. Ele não repete bênção, Ele não repete fórmulas, Ele não repete maneiras, Ele não repete milagres. Ele é um Deus criativo. E essa criatividade de Deus está registrada no nosso DNA. Tudo que Ele faz é diferente. Você pode olhar para os gêmeos e eles serem iguais, as digitais. Algo Deus fez diferente. Ninguém é igual. Por isso Deus abençoa pessoas de maneira diferente. Desde o nosso começar, o nosso relacionamento com Deus, quando nós temos um encontro real, genuíno com Ele, quando nós entregamos o nosso coração,
Deus já começa a fazer coisas novas. O começo do nosso relacionamento com Deus é um começo de novidade, de coisa nova, de vinho novo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5:7. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você, quando entra no reino de Deus, você já começa a passar por uma transformação e Deus começa a fazer coisas novas. E isso eu estou exemplificando para mostrar que Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus de coisas maravilhosas e boas. E o nosso relacionamento com Ele já se trata disso. Eu vou fazer de você uma nova criatura. E a novidade de Deus para com as nossas vidas não está limitado ao nosso encontro inicial com Ele, não está limitado à nossa conversão, mas essa novidade de vida é assim como as misericórdias de Deus. Quando a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, esse renovo da misericórdia de Deus está englobado várias coisas, tem várias coisas aí. Ele renova a graça, Ele renova o amor, Ele traz novidade, Ele renova a aliança a cada manhã. É um presente do nosso Deus e Ele quer fazer coisas novas, diferentes, porque Ele nos ama e Ele quer nos surpreender, porque isso é algo da personalidade de Deus. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de surpresas. Veja que Deus não é apenas na nossa conversão, por isso que Ele diz, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novo. Deus, Ele a cada momento quer fazer algo novo nas nossas vidas. Nós somos essas vasilhas e Ele quer nos encher. Mas para isso nós precisamos estar renovados para sentir e viver o mover e a novidade de vida que temos apenas em Cristo. O renovo de Deus é tão grande que, se for necessário, Ele começa tudo de novo. Deus, Ele gosta das coisas impecáveis. Por isso que quando você olha para a criação, você vê que a criação é impecável. Como é bom nós olharmos para o universo, como é bom nós olharmos para a criação, e quando nós olhamos, nós vemos Deus nos detalhes. O detalhe de um pôr do sol, um detalhe de uma flor. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, criativo, e Ele faz as coisas novas, e aquilo que não está perfeito, Ele recomeça, Ele reseta, resetar, Ele reinicia. Sabe, seu celular quando trava, o computador quando trava, você precisa desligar lá e começar do zero. É assim, nós podemos ver isso na palavra de Deus, quando Ele diz a respeito do vaso novo. Ali o oleiro está fazendo um vaso, e aquele vaso não está de acordo, e a palavra de Deus diz que o oleiro vai, destrói aquele vaso e refaz aquele vaso, até que aquele vaso esteja à perfeição, aquele vaso atinja o molde do propósito pelo qual o oleiro estava criando aquele vaso. Então Deus, Ele não tem dificuldades em reiniciar, Ele não tem dificuldades em recomeçar, não por Ele ter falhado, mas porque muitas vezes nós falhamos. E quando nós falhamos, Deus precisa reiniciar. Deus tem um propósito para as nossas vidas e de repente nós estamos indo para outro caminho. E Deus fala, preciso fazer coisas novas. Só que nesse caso eu vou ter que renovar, vou começar do zero. Porque eu tenho um propósito e você foi, infelizmente, muito longe do propósito que eu tinha para a sua vida. Então Deus, Ele é um Deus de renovidade, é um Deus de renovo. O início do nosso relacionamento com Deus se transforma, já é um renovo. A cada dia Deus vem trazendo renovo, novidade de vida, vinho novo para as nossas vidas. E se for necessário, Ele recomeça, porque Ele é um Deus de novidade. Segunda coisa que eu quero enumerar com vocês: recipiente velho não suporta o novo de Deus. Olha o que diz a palavra: ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer o vinho novo, arrebentará a vasilha. Então veja bem, ninguém
coloca vinho novo em vasilhas velhas. Ninguém coloca projetos novos, projetos bons, projetos grandes em mentes velhas, em mentes atrofiadas, em pessoas que não conseguem ver que Deus tem o poder para concluir aquele projeto. Quando fala de vinho novo em odres velhos, quando fala de vinho novo em recipientes velhos, Deus, Ele não desperdiça o vinho novo, Ele não desperdiça a criatividade, Ele não desperdiça projetos. Todos nós, tem uma água que está fugindo. Todos nós fomos criados. Está vendo como 2020 é diferente? Até a água anda. Mas Deus, Ele tem projetos para cada um de nós, e aqueles que não querem se alinhar com os projetos de Deus, porque às vezes a mente está cauterizada, a mente está cheia de medo, e a pessoa não consegue ali entender o que Deus tem para a vida dela. Deus não vai desperdiçar os projetos dele, os projetos novos. Quando Jesus Cristo chamou homens para o acompanhar, quando Jesus chamou homens para seguir com Ele, ser seus discípulos, porque Deus tinha um projeto de levar aquela boa semente do Evangelho, as boas novas, até os confins da terra. E Ele sabia que para isso Ele precisaria de homens de confiança. Quando Ele foi chamar esses homens, nós vemos que Jesus não chamou os fariseus, não chamou os doutores da lei, porque eles já estavam com suas mentes cauterizadas e não conseguiriam entender o novo, que a promessa ali estava se cumprindo e que Deus iria fazer grandes coisas. E Deus então procura pessoas que aos olhos de muitos não estavam preparados, aos olhos de muitos eram pessoas que não tinham capacidade para levar o Evangelho adiante. Mais de 2000 anos se passaram e o Evangelho chegou até mim e chegou até você por causa desses homens. Deus, Ele chamou, Ele tinha um projeto, mas Ele precisa buscar pessoas que estejam alinhadas com esse projeto. Ele precisa buscar pessoas que vão, em outras palavras, vestir a camisa e falar: Deus, eu irei levar a cabo tudo aquilo que o Senhor tem sonhado, tudo aquilo que o Senhor tem planejado. Deus, Ele convida esse tipo de pessoa. Às vezes, Ele convida, nós vemos, o convite está para todos. Ele chamou o jovem rico e o jovem rico falou não. Mas aqueles que, porque o jovem rico já tinha uma outra mentalidade, não estava disposto a sair da sua zona de conforto. Ele não estava disposto a abrir mão da velha vida que ele tinha, a velha vida de conforto aos olhos dele, a velha vida que ele tinha de importância aos olhos dele, a velha vida que ele tinha de ser um homem fiel a Deus aos olhos dele. Mas Jesus trouxe um convite radical. Jesus trouxe um convite inovador para aquele homem. Falou: venda todas as coisas. E veja bem, Jesus não estava falando: venda todas as coisas e entregue para mim, como às vezes nós vemos aí muitos charlatões e muitas seitas e muitas religiões fazendo. Ele falou: venda, dê aos pobres. Isso é a sua pedra de tropeço. Interessante que Mateus era um homem rico, e ele não fez a mesma proposta para Mateus. Mateus escreveu o livro e ele não cita em nenhum momento: dinheiro nunca é o problema. O amor ao dinheiro sim é a raiz de todos os males. E aí ele disse: olha, para você o dinheiro é uma pedra de tropeço, se livra dessa pedra, me segue. Olha, ele estava acostumado em dormir em boas camas, e na realidade de Jesus ele falava: eu não tenho aonde encostar a minha cabeça. Mas aquele jovem rico tinha uma mente tão velha que ele não conhecia, não sabia, não conseguiu entender que é muito melhor você deitar com Jesus no chão, aonde não tem de colocar a cabeça, do que se deitar na cama mais confortável do mundo. Era muito melhor comer pão com Jesus do que você ter um banquete em outro lugar. Mente cauterizada, mente velha.
Não tem espaço para vinho novo. O vinho novo rebenta, o vinho novo estoura, destrói essas vasilhas velhas. Por isso que nós precisamos entender, Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para você. Mas se você não tiver a mente preparada para o novo de Deus, você não viverá o novo de Deus. Porque o novo de Deus é radical, o novo de Deus é surpreendente. É aquilo que você não sonhou, é aquilo que você não imaginou, é aquilo que você não pensou. Então você, se não estiver preparado, vai se escandalizar. E como esse jovem rico vai se entristecer, vai abaixar a sua cabeça e vai perder a maior oportunidade da sua vida. Imaginem, aquele jovem colocou na balança ser, entre aspas, um mendigo, um homem pobre, que Jesus aparentemente ali com aquele monte de homem ali, ou eu estar nas melhores reuniões, fazer parte da roda da sociedade, tá em outros patamares. Ele não conseguiu entender. Mente velha. Por que eu digo mente velha? Porque aqui não se trata de velho, de antiguidade, não se trata de você ter mais ou menos anos. Esse jovem, ele era jovem, mas ele tinha uma mente velha. Ele não conseguiu perceber o novo do Senhor. E muitas vezes nós vemos homens que têm já uma idade avançada, como era no caso de Barnabé, mas que entendeu o que era viver para Cristo. E foi tão radical que ele vendeu todos os seus bens, colocou nos pés dos discípulos e falou dos apóstolos: e cuida aí, administra, dá para as viúvas, dá para os órfãos, para a igreja que necessita, porque eu vou fazer missões. Eu vou discipular homens, eu vou mudar a história do mundo. Ele entendeu, ele já não era mais jovem, mas os anos que ele entregou para Jesus foram anos revolucionários que marcou a história da humanidade. Um dos seus discípulos, Paulo, nós citamos ele frequentemente, porque ele entendeu. Então essa mente velha te impede de receber o vinho novo, porque você quer ficar na sua zona de conforto. As mentes velhas, elas estão acomodadas na onde elas estão. É mais fácil, é mais simples. Aqui eu não tenho dificuldades, aparentemente eu não tenho problemas. Mas sabe o que acontece? Você também, quem está nessa zona de conforto, não tem avanços. Quem está na zona de conforto não experimenta coisas novas da parte de Deus. Exige esforço, sim. Exige lágrimas, sim. Mas também as vitórias estão garantidas. Que general que tem honra se não passou por nenhuma batalha? Um general nominal, mas que nunca ganhou nada. Agora, aqueles que têm patente, aqueles que realmente viveram experiências no campo de batalha, foi sofrido, perdeu homens. Primeiro que para ele ser um general, ele já foi um soldado. Ele perdeu homens, ele viu amigos morrendo, mas tudo aquilo faz parte da história dele, e aquilo que dá autoridade, e aquilo que é o novo do Senhor, e é isso que faz você chegar em novas posições, quando você consegue ouvir a voz do Espírito Santo e entender que ele tem algo novo, algo que você não experimentou para a sua vida. Estar aí essas vasilhas velhas, o velho não consegue suportar o novo, não consegue suportar novas ideias, não consegue suportar uma nova estrutura. O velho não consegue olhar para as coisas de Deus e se alegrar com essas coisas de Deus, porque ele está limitado. Sabe, hoje eu estou aqui e fui buscar a irmã na casa dela, e aí eu estava buscando ela. Tá quente, né? Tá quente. Eu falei, graças a Deus que eu vim com essa minha camisa do Mestre Yoda, porque ela é bem levinha.
Mas isso é o novo de Deus. Porque nesse momento eu estava conversando com ela, dirigindo o carro e pensando: puxa vida, é tão bonito o terno, eu acho tão elegante. Mas graças a Deus que eu não estou precisando colocar um terno agora, porque está muito quente. Não é muito a realidade do Brasil o terno, né? Falei: já pensou se eu tivesse que pregar de terno hoje? Falei: Deus, obrigado, porque o Senhor nos abre o entendimento de que o Senhor está olhando para os nossos corações, que o Senhor vai muito além daquilo que nós queremos limitar, daquilo que nós queremos, que nós pensamos que é o correto a se fazer, mas o Senhor nos mostra. Não estou dizendo que quem usa está errado, eu só estou dizendo que eu, com essa camisa, estou derretendo, careca, não tem nem cabelo para esquentar a cabeça. Já estou derretendo. Imagina se eu tivesse, eu começava a pregação e terminava aqui desmaiado. Mas graças a Deus, Deus ele tem coisas novas para nós. A tecnologia ela chega para nos abençoar. A tecnologia não chega para tirar a espiritualidade. É importante você estar aqui. É importante nós nos congregarmos, é importante você cumprimentar o seu irmão, você sorrir para ele, é importante nós sermos corpo, estarmos ligados. Mas agora nessa pandemia nós vimos o quanto a internet ela é boa. Infelizmente tem irmãos que não podem estar aqui, tem irmãos de outras cidades, de outros estados que estão nos vendo agora. E isso ele pode fazer por causa da internet. Então nós não podemos nos limitar. Deus tem um novo para nós, Deus tem um novo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Não fique mantendo apenas aquilo que você conquistou em Cristo, pois Ele tem muito mais para você. Sabe o que é a zona de conforto? É quando você chega a um patamar na sua vida e você já sofreu, você já lutou, você já buscou, você já correu, e aí você chega num lugar e Deus te dá tantas coisas e de repente Ele pede para você fazer uma coisa nova, uma coisa radical, uma coisa que você não tinha sonhado, que você não tinha pensado, que você não tinha imaginado, e de repente você se vê nessa situação e você está ali na sua zona de conforto e você fala: isso aqui quem me deu foi Cristo. Muito bem, quem te deu foi Cristo, mas Ele quer te levar para um novo patamar, para uma nova situação. Você precisa se abrir para o novo de Deus. Deus tem vinho novo para você a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Terceira coisa que eu quero enumerar com vocês, e aí o Ivan sorri já: terceira, já sei o que isso quer dizer. Só que essa mensagem tem 25 pontos, não, brincadeira. Terceiro ponto: o novo de Deus é para hoje e para o futuro, amém? Sabe, muitas vezes nós vivemos o novo de Deus e não entendemos que o novo de Deus é para hoje, é que nem o maná. O novo de Deus precisa ser vivido hoje. A cada manhã Deus tinha maná novo, e aquele maná era a bênção do Senhor para cada dia. Para o próximo dia Deus tem outras bênçãos, mas o que eu quero dizer para você é que Deus tem vinho novo para você hoje. Mas muitas vezes nós estamos preocupados: mas o vinho novo, o sonho, o plano de Deus está lá na frente, está só no futuro. E eu quero aqui quebrar esse paradigma e dizer para cada um de nós: o plano de Deus para a nossa vida se renova, ele é construído, por melhor dizer, a cada manhã. Eu sei que Deus ele tem um sonho macro para você daqui a um ano, para você no final, quando nós estivermos fazendo esse culto aqui de 2021, o último culto de 2021, daqui até lá Deus tem muitos planos para a sua vida. Porém, a cada dia Ele tem sonhos e planos que irão construir esse futuro que Ele tem planejado. Por isso nós precisamos viver a cada dia o novo do Senhor para hoje. Nós não podemos desperdiçar esse novo do Senhor. Se a pessoa não comesse maná naquele dia, azar dela. Ele só servia para aquele dia, apenas no sábado, na sexta-feira à noite, para o sábado, que você podia juntar 2 vezes. E aí que eu gosto mais dessa parte, porque é um milagre. Não é que tinha um prazo de validade, é porque Deus queria mostrar que a bênção dele é para aquele dia em que nós precisamos confiar no Senhor.
Então Deus ele tem um vinho novo a cada dia, a cada manhã, e muitas vezes nós estamos olhando apenas para o futuro e nós perdemos de desfrutar o vinho que Deus tem derramado nas nossas vasilhas no dia de hoje. A cada manhã, mas hoje foi um dia comum, hoje foi um dia normal para você que não prestou atenção, porque Deus de qualquer maneira derramou vinho novo sobre a sua vida, derramou vinho novo sobre a minha vida. Eu disse você, mas na realidade eu passo muitas vezes por isso. Vivo o meu dia normalmente, tranquilamente, e falo, hoje foi um dia normal, sem muitas surpresas, um dia na média, e não consigo observar que na realidade o vinho novo de Deus foi derramado sobre a minha vida naquele dia. E infelizmente muitas vezes nós não desfrutamos desse vinho novo. O vinho novo está ali, já está à mesa, e nós não desfrutamos e passamos o dia sem entender a bênção que é nós podemos ter esse vinho, nós podemos desfrutar desse vinho. O vinho novo é para hoje, mas o vinho novo também é para o futuro, é para amanhã. A bênção de Deus hoje, ela te ajuda a construir o futuro que Ele tem planejado para você. É mais ou menos assim, a graça de Deus, ela se renova a cada manhã na sua vida. E esse renovar de Deus é como se fosse um tijolo para aquilo que Ele está construindo, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Só existe um lugar, um tempo, por assim dizer, que não tem vinho novo, e esse lugar é no passado. O novo de Deus é para hoje, o vinho novo de Deus é para amanhã, mas no passado é um tempo aonde não alcança mais. A única coisa que deve permanecer do passado em nossos corações são as bênçãos que nós vivemos, a alegria da bênção e também a fé de que Deus está no controle e Ele sempre tem cuidado de nós. O problema é que tem gente que está matando a sede com o vinho que bebeu ontem. Tem muita gente que está querendo matar a sede, sustentar a sua vida espiritual com o vinho que foi derramado na vida dele no passado, e fica olhando as glórias do passado e esquece de ver as glórias do passado. Nós não devemos apagar aquilo que é ruim, aquilo que foi triste. Nós podemos até esquecer, as coisas velhas já passaram, não tem problema, tudo se fez novo, glória a Deus. Quando nós olhamos para o passado, nós devemos apenas ter a alegria e a gratidão a Deus pelo livramento que Ele nos deu, e fé que se Ele nos sustentou daquele momento até aqui, Ele nos sustentará até o dia que Ele completará os planos dEle para as nossas vidas. Mas infelizmente muitas vezes pessoas ficam presas no passado. Ai, mas aquele vinho era bom, mas como foi bom aquele vinho. E quando Deus está falando, olha para a sua mesa, tem vinho novo hoje, eu tenho novidade para você hoje. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje no último culto do ano? Porque eu quero te dizer que o ano de 2020 pode ter sido um ano difícil, dependendo da maneira que você olhar. Dependendo da maneira que você olhar, pode ser um ano onde você recebeu o livramento, a graça e a misericórdia de Deus, e o vinho novo de Deus a cada dia nesse ano. Mas o ano de 2020 já está ficando para trás, e agora nós precisamos olhar para hoje e para amanhã, e entender que Deus tem rios de vinho novo para as nossas vidas amanhã, em 2021. Mas para isso nós precisamos estar preparados para receber esse vinho. Nós precisamos ser vasilhas novas para receber esse vinho novo, que nos transforma, que nos abençoa e que nos leva para o centro da vontade de Deus, para o propósito pelo qual nós fomos criados. Que nós possamos entender isso. Deus é um Deus de coisas novas nas nossas vidas. Mentes velhas não podem receber o vinho novo. Por isso, se até aqui você tem andado com uma mente velha, que você possa renovar a sua mente em nome de Jesus. E que acima de tudo você
possa entender que Deus a cada dia tem vinho novo para a sua vida e que você possa desfrutar desse vinho novo em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Te convidar a perguntar para o Senhor nesse momento: qual é o vinho novo que Ele tem derramado na sua vida hoje? E qual é o vinho novo que Ele tem preparado para a sua vida em 2021? Comece a perguntar para o Senhor. Agradeça a Deus pelo vinho que Ele já derramou. Entenda que as bênçãos do passado só servem para nos alegrarmos, darmos glórias a Deus, mas entender que Deus tem muito mais para nós. Deus, Ele tem novidade de vida a cada dia, a cada momento. Vamos orar nesse momento, vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, você pode adorar a Deus, você pode buscar a presença dEle e ter o seu tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Senhor. Muito obrigado pela tua graça que se renova e juntamente com ela, ó Deus, a cada dia o Senhor tem derramado do vinho novo sobre nós, sobre as nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos a percebermos esse vinho, ajuda-nos a percebermos o cuidado do Senhor a cada dia sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos receber esse vinho, que nós possamos estar preparados, ó Deus, mentes novas, ó Deus, para receber o novo, o vinho novo do Senhor, o toque do Senhor a cada dia, Senhor, e que assim o Senhor vá construindo a cada manhã os propósitos, os sonhos, o desejo do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, nas nossas vidas, em nome de Jesus é que nós oramos, crendo, ó Deus, que o Senhor tem vinho novo para nós, e que no ano de 2021 nós desfrutaremos desse vinho novo, nós receberemos esse vinho novo, e nós viveremos, ó Deus, a cada dia o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.